para vocês uma ficha de exercícios, mas eu tinha prometido a vocês que eu ia passar aqui para avisar, eu pedi para Dani, o Felipe avisar, alguém avisar que a ficha já estava lá. E eu mandei essa ficha desde segunda-feira, parece. Vocês receberam? Vocês foram lá ver que tinha essa ficha? Fala aí para mim no chat, por favor. Eu esqueci. Foi o aniversário. Foi, rapaz. Ainda. É porque assim, eu mandei no final de semana. Aí Dani provavelmente postou na segunda. Aí, só que na segunda não tinha uma aula. Aí depois pronto, me Isso, é, só esqueci. tem quinta e sexta, lá no É, final da semana, praticamente. pois é, quase uma semana, né? Aí eu não lembrei. Mas e aí, vocês aí, Gabriel, Pedro, Emily, Sabrina, Lucas? Que era na. Eu tinha dito que eu ia postar, que eu ia mandar para vocês primeiro, para vocês tentarem fazer em casa, para vocês imprimirem, entendeu? Para a gente responder aqui na aula, mas era para ter impressa. Mas tem problema não, ó. Essa fichinha aqui, deixa eu compartilhar, deixa eu mostrar para vocês. Era essa aqui, ó. Tá vendo? Poxa. Quem quiser entrar aí, ver para baixar para ficar, mas já tá lá, viu? A gente aproveita e responde aqui na aula. Eu botei, ó, muitas frases, gente. Só são duas questões, mas a primeira é da letra A até a letra EE. Não, até a letra II. E a segunda é até a número 34. Ou seja, bem mais do que o alfabeto, né? Mas é bem rapidinho, porque era só para você escolher a opção correta, entendeu? Aí tava bem fácil. Mas, ó, a gente vai fazer assim. Na nossa aula, a gente vai começar primeiro pela correção do livro. Vocês fizeram a tarefinha de casa do livro. Foram as páginas, deixa eu ver aqui na minha colinha, 51 a 54, porque eu tenho tudo anotado no meu caderno, minha gente, sou pessoa muito organizada. Eu não sou organizada com o meu guarda-roupa, eu não sou organizada com os meus materiais, sou não. Mas com as aulas, isso aí eu tenho que ser, né? Eu anoto tudo que eu faço, planejo tudo a semana todinha, deixo tudo anotadinho, as páginas, tudo. Porque senão são muitas turmas. Se a gente não se organizar, minha filha, a gente se banana todinho. Então, isso aí eu sou bem organizadinha. Abram aí os livros de vocês nas páginas 51. Isso que a gente fez na aula passada. Gente, a gente já tá finalizando. Quase essa semana a gente parece que finaliza a apostila 2. A apostila 2 não, o segundo capítulo da apostila 3. Aí só fica faltando um capítulo. Ó, semana que amanhã, né, sexta-feira, gente, hoje é quinta. Amanhã a gente vai fazer essa interpretação aqui. Aí provavelmente hoje não vai tarefa para casa, só se não der tempo de fazer a ficha toda. Aí vai a fichinha para casa. Tô aqui conversando com vocês, mas enquanto gente, eu tô com sono. Ai, vamos lá, meu povo, acorda, vamos acordar. Vamos acordar. Vocês fizeram a tarefa essa daqui? Na verdade, eu botei da 51 a 54, mas só era, ó, a página 51. Aí depois da 52 não tinha nada. A 53 também não tinha nada. E era 54. Ou seja, era 51 e 54 só, gente. Por isso que eu fiz essa ficha. Oi, Nicolas, meu amor, bom dia. Por isso que eu fiz essa ficha aqui. Para poder complementar o exercício. A apostila ela é ótima, ela trabalha o assunto bem direitinho, tá? Só não tem espaço assim para tantos exercícios do jeito que eu gosto. Aí a gente complementa o livro com os exercícios da ficha, entendeu? Oi, Bianquinha, bom dia. Galera, é a página 53, 51. Página 51. Mas antes, enquanto vocês abrem a apostila aí, a gente vai relembrar algumas coisinhas que a gente viu na aula passada, tá bom? Então vamos dar aquela recapitulada que vocês sabem que eu adoro, né, gente? Eu sempre, quando começo uma aula, se não for assunto novo, eu sempre reviso a última coisa que a gente viu. Para poder entrar na cachola, vocês têm inúmeras disciplinas, então é natural que vocês acabem esquecendo um pouquinho. Então, bora relembrar aqui, tá certo? Vai lá.
O nosso assunto da semana passada foi concordância nominal, que é quando as palavras elas concordam com o substantivo em número e gênero. Quem manda na concordância nominal é o substantivo, tá? Então, por exemplo, todos esses tracinhos que estão aqui, que foram vocês que disseram semana passada, eu não salvei, para poder não sujar o slide. Mas aqui, ó, todas essas palavrinhas, esses tracinhos que estão aqui, eles devem concordar com o substantivo livros. Que o substantivo livros é um substantivo masculino, os livros, e é um substantivo no plural. Então, as demais classes gramaticais devem concordar no masculino e no plural. Deixa eu mudar aqui a cor da minha canetinha. Vê se vocês lembram ainda a frase que vocês disseram na aula passada. Eu ainda lembro um pouquinho. Vocês começaram com os, o artigo os, ó, que é masculino plural, por conta do substantivo. Depois, os pronomes possessivos, vocês disseram meus. O numeral foi 5, não foi? Os meus 5. Aí vocês escolheram um numeral mais de um, né? Para justamente indicar esse plural. Cadê? O numeral 5, ele não varia, né? De gênero, assim, ele não varia para o masculino e feminino. Não existe 5. Mas o numeral 2 varia, né? Você fala 2 livros e 2 apostilas, né? Tem alguns numerais que modificam. E o adjetivo que vocês usaram foi qual? Vocês lembram? Os meus 5 livros, o quê? Eu não lembro. Os meus 5 livros coloridos. Valeu, Nicolas. Coloridos. Estão rasgados, não foi? Foi até a Joana que disse. Estão rasgados. Olha, minha memória até que tá boa, só esqueci do coloridos. Rasgados, que é um verbo no particípio, que é aquele que termina em ado ou ido. Os regulares, né? Na estante. Ou seja, faltou um S, né? Rasgados. Então, todas as palavras que vocês completaram na aula passada estão no masculino plural. Por que no masculino plural? Por conta da palavra livros, que está no masculino plural. Então, isso se chama concordância nominal. Só que essa aqui é a regra básica da concordância nominal, que todo mundo sabe, todo aluno de 9º ano tá ligado, certo? Só que aí nós nos atentamos às regras mais especiais. Então, eu coloquei aqui, ó, eu vou tentar mandar, eu tenho que mandar esse slide para vocês. As classes gramaticais que concordam com o substantivo. É o artigo, é o adjetivo, o numeral, pronome, gente, todos os pronomes, tá? Pronome possessivo, pronome demonstrativo, tem um monte e um bocado. E o pronome particípio. E o particípio são os verbos no particípio, que são aqueles verbos terminados em ado e ido, rasgado, e tem os irregulares, feitos, né? Visto, aí tem assistido, e assim vai. Só que aí nós começamos a trabalhar as regras especiais, que são as regrinhas que geram mais dúvidas. Então, a primeira delas foi, deixa eu passar tudinho aqui, ó, foi a regra do adjetivo depois, tá, gente? Depois de 2 substantivos, tá? De 2 ou mais substantivos. Então, ó, o primeiro aqui, ó. Marina ganhou um sapato, que é o substantivo, e uma camisa. Aí você tem aqui 2 substantivos de gêneros diferentes, né? Esse aqui é masculino, singular, e esse aqui é feminino, singular. Então, quando o adjetivo vem depois, você tem 2 opções. Se liga aí para poder a gente corrigir o exercício, tá? Você tem 2 opções. Ou você concorda com o mais próximo, no caso, camisa é feminino, aí fica linda. Ou você coloca para concordar com os 2. Como você tem um masculino e um feminino, quem prevalece é o masculino. Aí você concorda com os 2, plural, só que você coloca no masculino, entendeu? Lindos. Agora, se a palavra camisa fosse outra palavra masculina, tipo, no lugar de camisa fosse calção,
Marina ganhou um sapato e um calção. Aí ficaria lindos, concordando com os dois. Ou então, Marina ganhou um sapato e um calção lindo, concordando só com calção. Tá certo, meus amores? Se no lugar de camisa fossem camisas, aí ia ficar lindos ou lindas. Porque camisas é feminino plural. Então se liga aí, ou você concorda com o mais perto, ou você concorda com os dois. Mas tem que se ligar. Se o mais perto estiver no plural, tem que ficar no plural. Se o mais perto estiver no singular, tem que ficar no singular. Então, se liga aí, tá, gente? Para não dar uma confundida. Se os dois fossem femininos, tipo, Marina ganhou uma pulseira e uma camisa. Aí esse lindos aqui não existiria. Ou ficaria linda, concordando com camisa, ou lindas, concordando com pulseira e camisa, que são duas palavras no feminino. Tá bom, amores? É só para dar uma recapitulada aqui, tá? Então, aqui, ó. Eu comprei uma mesa e um armário. Eu não tô perguntando a vocês porque vocês já me responderam na aula passada. Amarelos, concordando com os dois, ó. Mesa e armário. Se tem um masculino, prevalece o masculino, né? Língua portuguesa machista. Ou você concorda com amarelo, concordando somente com armário. Se fossem armários, ficaria amarelos. Tá bom, amores? Então, quando o adjetivo vier depois de dois substantivos, aí você concorda com o mais próximo ou com os dois, tá? Então, se bora. A outra regra que nós estudamos isso aqui a gente já viu. É o mesmo. Ah, pronto. Isso aqui é o mesmo. Vai lá. Aí o outro que nós estudamos é quando o adjetivo vem antes dos substantivos. Aquele que a gente viu foi o adjetivo vem depois. Agora o que a gente vai ver aqui é quando o adjetivo vem antes, tá? Então tem aqui, ó. Cadê? A maravilhosa recepção e atendimento da loja são incomparáveis. Veja, maravilhosa está se referindo aqui. Você tem os substantivos recepção e atendimento. O adjetivo está antes. Gente, quando o adjetivo está antes, ele só concorda com o primeiro. Então, a maravilhosa recepção. Se fosse recepções, as maravilhosas recepções. Tá certo, amores? Se fosse atendimento aqui no lugar de recepção, ficaria o maravilhoso atendimento e recepção. Sempre concorda com o primeiro. Quando o adjetivo está antes, aí você concorda com o primeiro, tá bom? Não esquece aí, se liga aí. Aqui, ó. Você tem os substantivos recepção e repouso. Então, ó, a grandiosa recepção. Se no lugar de recepção fosse repouso, ficaria o grandioso repouso. Tá bom, amores? Então, quando o adjetivo está antes de dois substantivos, ele concorda com o primeiro. Tá? Alguma dúvida aí, gente? Deu para dar uma recapitulada? Deu, né? Até aí é facinho. Agora é que o babado começa a pegar um pouquinho, tá? Vê só. Quando o adjetivo tá antes de dois substantivos, por exemplo, porta e portão. Tá bom? O adjetivo é fechada, fechado, daqui a pouco a gente vai ver. Então, ele se refere aqui a porta e portão. Só que o que acontece? Antes dele, gente, tem o verbo de ligação. Ó, tem uma música. Vocês se lembram quais são os verbos de ligação? Verbo de ligação são aqueles verbos que não têm significado. Tipo correr, andar. Ele não carrega sentido. Ele só liga um adjetivo. Ele liga uma característica. Por exemplo, eu estou feliz. Quando eu digo eu estou, não tem sentido de nada. Ele só está ligando eu ao adjetivo feliz. Então, isso se chama locução. Tá, desculpa, isso se chama verbo de ligação. Ixi, viajei. Então, permaneceu, quando eu digo assim, a porta e o portão permaneceram fechadas, ou permaneceu fechada a porta e o portão, é só uma característica da porta.
Então tem até uma musiquinha, deixa eu mostrar para vocês. Tem uma musiquinha que tem todos... Peraí, gente, daqui a pouco eu compartilho a tela. Tem uma musiquinha que tem todos os verbos de ligação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estava dando aula para o 7º ano e descobri essa música. Depois da aula online, eu aprendi a me apaixonar por vídeos aí para dar aula. Deixa eu mostrar para vocês, é bem legal. São os verbos de ligação. Vocês precisam saber disso, amores, para poder, quando no exercício aparecer um verbo de ligação, você se ligar que é um verbo de ligação, tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. São todos os verbos de ligação. Se liga aí, tá? Ser, estar, ficar e permanecer, tornar-se, continuar, andar e parecer. Ser, estar, ficar e permanecer, tornar-se, continuar, andar e parecer. Se o verbo for de ligação, predicativo, isso aí é só pra quem... ou ter então... Ó, essa parte da música é só pra galera mesmo do 7º ano, pra lembrar que verbo de ligação tem predicativo, mas aí a gente não precisa estudar isso. Só escuta a parte dos verbos, tá certo? Que vocês vão precisar para poder fazer esse assunto, saber quais são os verbos de ligação. Então essa parte não interessa muito a vocês, é só o verbo de ligação mesmo. O predicado é nominal e a minha franja fenomenal. Ser, estar, ficar e permanecer, tornar-se e continuar, andar e parecer. Ser, estar, ficar e permanecer, tornar-se e continuar, andar e parecer. Se o verbo for de ligação, predicativo, ou ter então. O predicado é nominal e a minha franja fenomenal. Ser, estar, ficar e permanecer, tornar-se e continuar, andar e parecer. Ser, estar, ficar e permanecer, tornar-se e continuar, andar e parecer. Ser, estar, ficar e permanecer, tornar-se e continuar, andar e parecer. Se o verbo for... Tá bom, é só a parte do ser, estar, ficar e permanecer, tornar-se e continuar, andar e parecer. Esse andar aqui é de andar preocupado, andar triste, tá certo, gente? Não é andar de caminhar, não. Então, esses são os verbos de ligação, tá? Que são verbos que não carregam significados. Eles... Gente, eu tô compartilhando tela? Tô, né? Fala aí pra mim, tá? Pra não ficar aqui falando, jurando que tô compartilhando e não tá compartilhando é nada. Tá bom. Então, sempre que tiverem dois substantivos, deixa eu pegar minha canetinha. Sempre que tiverem dois substantivos e o adjetivo tá antes, tá? Você tem que olhar se antes dele tem um verbo de ligação, ó. Ser, estar, ficar e permanecer. Ó, permanecer. Tornar-se e continuar. Andar e parecer. Sempre que aparecer qualquer verbo de ligação antes, aí, meu amor, você concorda aqui, ó. Você concorda com o mais próximo, né? Permaneceu fechada a porta. Ou você coloca o verbo no plural e concorda com os dois. Permaneceram fechados a porta e o portão, tá certo? Mas isso de terem duas opções só vai acontecer se antes tiver o verbo de ligação. Ser, estar, ficar e permanecer. Tornar-se, continuar, andar e parecer. Gente, ó, abram aí o livro de vocês, por favor. Na página 52. Vocês vão escrever esses verbos de ligação aí no livro de vocês para vocês estudarem, tá? Peraí, deixa eu fechar aqui. Não quero manter. Cadê? Deixa eu abrir meu livro. É na página, deixa eu ver onde é que tá essa regrinha, tá? Página 52. Aqui, achei. Página 52. Pega aí uma caneta, não pega lápis não, pega a caneta. Para destacar, tá?
Ó, aqui vem dizendo assim, ó. Ele explica todas as regrinhas que a gente estudou. Ó, primeira regra, o adjetivo depois de substantivos de dois gêneros diferentes, né? O masculino e o feminino, tudo que a gente estudou. Depois ele fala aqui, adjetivo empregado antes do substantivo, que a gente aprendeu que concorda com o mais próximo, né? Só que aqui, ó, adjetivo concorda com o sujeito quando funcionar como predicativo do sujeito. Aí você vai escrever assim, por favor, gente, não me deixa falando aqui você sem fazer não, tá? Isso é muito importante na hora de estudar. Você vai colocar aqui, ó. O adjetivo concorda com o sujeito quando funcionar como predicativo do sujeito. Aí você vai botar aqui, ó. Ou seja, escreva aí. Ou seja, por favor, escreva. Ficou muito grande. Peraí. Ou seja, faça de caneta para destacar. De preferência, uma caneta sem ser preta, porque o preto aqui não destaca porque tá tudo preto, né? Aqui, ó. Ou seja, vem após, vem depois, para ficar bem depois de um verbo de ligação. Aí você vai botar 2 pontos e vai colocar todos os verbos que a gente estudou. Ser, estar, ficar e permanecer. Permanecer. Tornar-se, permanecer. Tornar-se, continuar, andar e parecer. Anota aí, beleza? Então, ou seja, vem depois de um verbo de ligação. Ser, estar, ficar e permanecer. Aí você vai acrescentar aqui mais ainda, tá? Coloque essas regras aqui mesmo, porque você vai estudar pelo livro. Então, coloca aí. Você vai colocar. Concorda com o mais próximo. O adjetivo, você bota aí. O adjetivo, procura espaço. O adjetivo concorda com o mais próximo. Ou o verbo e o adjetivo ficam no plural, concordando com os dois substantivos. Eu vou ajeitar aqui, tá? Procura espaço aí, na lateral do livro, mas não deixa de copiar, não. Vou botar desse lado aqui que tem mais espaço. Tá? Aí você vai ficar com a regra toda certinha para estudar. Qualquer dúvida, tô aqui, tá? Ser, estar, ficar e permanecer. Anota aí tudinho, viu? Quando terminar a minha vida. Terminei! Terminei! Mas não deixa de anotar, não, para poder ficar o assunto completinho. Porque o que acontece? Ele trouxe aqui como exemplo, os oceanos são profundos, mas profundos só tem aí um substantivo, né? Eu quero quando tem 2, feito do exemplo lá, do slide. Ser, estar, ficar e permanecer. Tornar-se e continuar, andar e parecer. Se o verbo for de ligação, indicado. Ser, estar, ficar e permanecer. Tornar-se e continuar. Tem alguém copiando ainda?
Se o verbo for de ligação. Tem alguém copiando? Ah, beleza. Quem tiver copiando, avisa aí. Assim, para eu saber. Ah, beleza, tá bom, vou esperar. Ser está. Sonho meu, sonho meu. Por mais que a gente demore um pouquinho, né, gente? Mas eu acho que vale muito a pena revisar o que a gente viu, né? Porque ser está, ficar e permanecer, torna-se continuar. É, Gabriel, tá vendo? Ó, Gabriel, disse aqui pra vocês, ó. Eu só escrevi isso e minha mão tá doendo. Já tô aposentado do papel. É verdade. É mesmo. Mas, ó, mas vocês têm tarefa pra fazer no livro, né? Como é que vocês estão aposentados aí? Não copiam da mesma forma que copiava realmente em sala de aula, né? Ou vocês vão ficar tudo reclamando quando a gente voltar. Vai, vou passar, hein? Se alguém tiver copiando, me avisa aí. É, livro é pouca coisa mesmo, verdade. Não se compara quando o professor passa as anotações, né? Não. Ou quando copia o exercício, né? Aqui, até quando a gente passa exercício é na ficha, alguma coisa assim. Vai, vou passar, tá, gente? Vou voltar aqui para nossa revisão. Tá bom? Então, se ele vier após um verbo de ligação, já sabe, né? Aí o outro aqui, gente, preste atenção, tá? Esse aqui, na verdade, não é nem o adjetivo que vai para o plural. Todos que a gente viu até agora é o adjetivo que muda, ó. É o adjetivo que vai para o singular, que vai para o plural, não é isso? Agora é o substantivo. Então, ó, você tem aqui, ó, as seleções italiana e francesa. Então, se você não coloca o artigo, gente, se você não coloca o artigo, o substantivo a qual se refere, ele fica no plural. As seleções italiana e francesa. As línguas portuguesa e inglesa, certo? Agora, se tiver o artigo, aí o substantivo fica no singular. A seleção italiana e a francesa. Por que fica no singular? Porque parece que tem o nome seleção aqui, ó, escondido. A seleção italiana e a seleção francesa, tá vendo? É como se tivesse o nome seleção de novo, só que ele não coloca para evitar repetição. Então, a seleção italiana e a francesa. Se não aparecer esse artigo, aí você coloca o substantivo no plural, tá certo? Aqui, outro exemplo. Meu professor ensina a língua inglesa e a língua francesa. Então, não precisa colocar no plural, porque tem o A aqui. Mas se você não coloca o A, você tem que botar no plural. Meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Aí você não precisa botar inglesas e francesas, tá certo, amores? Agora, os casos particulares. Foi aquele polêmico, né, gente? A palavra obrigado, ela pode ficar obrigada, obrigado, obrigadas, obrigados. Depende de quem fala, tá? Se quem tá falando é um homem, obrigado. Se for uma mulher, obrigada. Vários homens, obrigados. Várias mulheres, obrigadas, tá? Aí o outro caso que a gente viu foi incluso o próprio mesmo, que concordam com de quem está falando. Então, se quem tá falando, do que você está falando é masculino, então fica no masculino. Se for plural, fica no plural e assim vai. Então aqui, ó, estão tararã, todos os alunos na lista. Concorda com alunos, então inclusos todos os alunos. Se fosse aluno, seria incluso.
A merenda dos alunos está inclusa nos gastos da escola. Por que é inclusa? Porque concorda com merenda. Não são os alunos que estão inclusos, em si a merenda. Ele próprio ou ele mesmo fará o pedido, porque concorda com ele. Elas próprias ou elas mesmas, porque concorda com elas, tá? O outro aqui é do é bom, é proibido, é necessário. Gente, não esqueçam dessa regra, tá bom? Vejam, só fica no feminino ou no plural se tiver um artigo antes, alguma palavra que indique que é feminino, tá? Se não tiver nenhuma palavrinha que indique que é feminino, tipo artigo numeral, aí fica tudo no masculino. Então, ó, é proibido entrada. É proibido passagens, mas Sara, passagem está no plural, não importa. Se não tiver um artigozinho antes, fica no singular. É proibido passagens. É proibida a entrada. Então, por que ficou é proibida no feminino? Porque tem o a aqui, ó, a entrada. E são proibidas as passagens por conta do as. Tá certo? Então, se não tiver nenhum determinante, ele fica neutro, ele fica no singular masculino. A mesma coisa com é bom, ó. Cerveja é bom, porque não tem a letra A. Mas aqui já tem o A. A cerveja é boa. Pimenta não tem A, né? Pimenta é bom contra resfriado. Agora, esta pimenta, que é a mesma coisa de a pimenta, é boa, certo? Então, só vai para o feminino e para o plural. Oi, Amandinha, meu amor, bom dia! Então, só vai para o feminino e para o plural quando tem o A aí, tá certo? Tem o determinante. O outro que nós vimos foi o do menos, né? Não existe menos. Então, havia menos pessoas, mesmo que pessoas seja feminino. Menos. E eles estavam com menos esperança, tá bom? Meio e meia, né, gente? Meia é só se for metade. Então, meninas, não usem meia. Joana estava meio nervosa. Todas ficaram meio preocupadas. Agora, preciso de meia laranja, né, que é metade, para finalizar a receita. E sóis, gente. Se tiver sentido de sozinho, aí ele vai concordar. Se for sozinho, é só. Se for sozinhos, é sóis. Tá? Então, ó. Estou tão sozinho sem minha irmã. Estou tão só sem minha irmã. Estamos tão sozinhos sem nossa irmã. Estamos tão sós, porque é plural, certo? Oi, Moraes! Então, ó, só há uma resposta para essa pergunta. Quando for sentido de apenas isso, aí é só, né? Ó, só porque tem sentido de somente. Somente há uma resposta para essa pessoa. E preferia que me deixassem a sós. Gente, isso aqui não tem. É a expressão a sós. Não é a só, é a sós. Não tem nem como você ter dúvida. Certo, gente? Aí eu ainda botei aqui que é sentido de sem mais companhia, mas não existe a só, é a sós, né? Eles estavam a sós. Tá? Mesmo que seja eu preferia que me deixassem. Deixassem só eu a sós. Então, é a sós mesmo. Beleza, amores? Então, simbora. Acho que acabou aqui, não foi? Ah, e bastante, muito. Eu acho que eu nem trabalhei isso com vocês, gente, na aula passada. Acho que nem deu tempo. Gente, vê só. É bem fácil esse aqui, tá? A palavra bastante, tem gente que acha que só existe bastante. Mas existe bastante e existe bastantes. Como é que eu sei que é bastantes ou bastante? Você substitui por muito. Então, se a frase ficar muito, é porque é bastante. Se ficar muitos, é porque é bastantes. Então, olha aqui, ó. Eles estavam muito cansados ou muitos cansados. Muito cansados, né? Então, se é muito, é bastante. Então, eles estavam muito cansados ou então eles estavam bastante cansados. Mas olha aqui. Havia muitas pessoas na festa. Não ficou no plural? Então, se ficou no plural, é bastantes. Ó, foi mal.
havia muitas pessoas na festa, ou havia bastantes pessoas na festa, porque bastante não vai para o feminino, né, gente? Bastantes não existe. Então, havia muitas ou bastantes pessoas. Tem gente que nunca escreve bastantes, que acha que é errado. Aqui, ó. Quero muitos convidados no evento. Então, consequentemente, quero bastantes convidados no evento. Tá bom, amores? Então, usem bastantes no plural se a palavra muitos ficar no plural. E acabou. Então, vamos. São 8h10, gente. Intervalo. Olha, fui perfeitinha. Vamos pro intervalo. E já já a gente volta. 8h10 em ponto. Tô até feliz. Vai, até daqui a pouco, hein?